Estados Unidos tem que tomar cuidado. A polarização e a divisão política está fazendo democrata não querer ajudar Israel, republicano não querer ajudar a Ucrânia. Isso é uma tragédia para os Estados Unidos geopoliticamente. Eu concordo bastante com você. E eu acho até interessante ver as mudanças de narrativa, né? Porque você citou esse populismo da Merkel com energia nuclear, que a Alemanha tinha várias usinas nucleares e depois de Fukushima foi lá e desligou todas. Foi desligando, né? E aí foi dependendo mais de energia vinda da Rússia, energia barata, que era o gás. E tem uma gravação de uma... Não era uma entrevista, era uma reunião do Trump, quando ele era presidente americano, em 2016, 2020, com dirigentes alemães. Ele falando disso, você está dependendo cada vez mais da Rússia, isso não é bom. E no final realmente não foi bom. Só que agora o discurso do Trump, eu queria saber a sua opinião, se ele realmente é o favorito. Muita gente fala que já está ganho já, porque o Biden é muito fraco. Mas ele tem um discurso que é muito mais essa linha que você falou. Não, eu não vou mais ajudar a Ucrânia. Isso é problema desses caras, né? Eu não vi como é que esse discurso está se estendendo para outros países. Mas, sua opinião sobre a eleição americana? Porque, dependendo de quem ganha lá, as coisas mudam pra caramba no mundo. A gente viu isso acontecer nesse último ciclo. Sim. Eu acho assim... Olha, um exemplo, uma coisa que você falou, né, sobre o policial do mundo, Pax Americana, por que não acontece mais caos? Porque os Estados Unidos está ali. Depois da Guerra Fria, a estratégia de defesa militar americana era a seguinte: conseguir vencer, estar preparado para vencer 2 guerras em 2 frontes, em 2 teatros diferentes, contra 2 grandes inimigos separados. Isso durou alguns anos e depois se tornou insustentável economicamente. Porque o mundo não estava em guerra, porque os americanos começaram, vai gastar dinheiro com aquilo, a gente não tem que se envolver com esses outros problemas, vamos gastar dinheiro aqui, eu não quero saber. E aí os americanos, hoje não, já faz mais de 10 anos, a estratégia americana militar de defesa é o seguinte: estar preparado para vencer uma grande guerra e, quem sabe, deter um oportunista às margens do sistema. Os Estados Unidos não está preparado para lidar com 3 grandes guerras em 3 frentes diferentes. Nunca esteve. No seu auge esteve para 2, não para 3. Não dá para enfrentar a Rússia na Europa, não dá para enfrentar a China em Taiwan e não dá para enfrentar o Irã no Oriente Médio. Não dá. Sem falar na Coreia do Norte, brincando na Coreia do Sul, e a Venezuela aqui na Guiana. Então, os Estados Unidos não tem condição disso. Os Estados Unidos só vai conseguir manter a ordem mundial internacional do jeito que ela está se ele tiver a ajuda dos seus aliados. E nesse quesito, o Trump ele não sabe calibrar o seu discurso em como manter as alianças americanas. Explode a OTAN, dane-se a Ucrânia. Esse tipo de discurso ele não é inteligente, porque ele não resolve o problema. Acho que o exemplo mais claro que nós tivemos foi nesse final de semana. Olha a coalizão que os Estados Unidos montou com a Arábia Saudita, com a Jordânia, com os Emirados, com Israel, com o Reino Unido e com a França para defender Israel. Impecável, deu certo. Se fosse só os Estados Unidos sozinho, já era sobrecarga demais hoje em dia. Então, o Trump tem que entender, e ele não quer entender porque ele prefere jogar com as emoções do populismo internamente para a sua vitória. Isso é muito grave. Não ajudar a Ucrânia é muito grave. Dividir os aliados é muito grave. E vender esse discurso isolacionista, que os Estados Unidos não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo, foi a mesma coisa que os britânicos enfrentaram na Segunda Guerra Mundial, quando eles começaram, de muitas maneiras, a alimentar a Alemanha e ajudar a Alemanha a se tornar o que se tornou. Porque tinha esse discurso também. Não vamos entrar em outra guerra, já saímos da Primeira Guerra, estamos cansados, vamos gastar dinheiro aqui, não vamos gastar dinheiro com outros problemas, a Alemanha está querendo ser agressiva ali, deixa eles. Então, eu acho que esse é o grande problema do Trump. Tem outros temas que ele não se comporta assim. Por exemplo, com a China ele não se comporta assim. Ele foi super duro com a China e o Biden dobrou as apostas. E o Trump deve triplicar as apostas. Então, existe uma convergência entre democratas e republicanos quando o assunto é China. Israel também sempre teve, mas a base democrata, mais jovem, mais ideológica, está querendo se distanciar de Israel. Não o Biden, mas talvez o Biden tenha sido o último presidente democrata pró-Israel do jeito que foi. Porque o eleitor democrata está ficando mais crítico de Israel. E também tem um eleitor árabe islâmico dentro dos Estados Unidos em lugares estratégicos para a decisão dessa eleição específica
que o Biden vai ter que apaziguar eles de alguma maneira. Por isso que o Biden tem sido mais crítico. Então, hoje, no assunto Israel, não é tão unânime. Os próprios republicanos são a favor agora que Israel faça um ataque duro. Os democratas não querem um ataque de jeito nenhum. Isso pode ser usado na campanha, porque eles podem dizer que o Biden é um fraco e não quis ajudar Israel. E assim, é difícil alguém tomar o lado do Irã. Tem muito republicano abraçando o Putin, babando no Putin. Agora, não tem como ter democrata e republicano abraçando o Ayatollah. Tá certo que tem até democrata abraçando Hamas. Teve um monte de manifestação, tem essa loucura. Mas Irã é um pouco além, então é mais difícil. Mas eu acho que, enfim, no final a parceria com Israel é mais forte, acho que tem convergência. Agora, na Ucrânia, não tem convergência. Então, eu acho que o mundo tem medo do Trump esticar a corda nesses temas centrais. O Biden, assim, ele não tem condição nenhuma mais de governar. Porque ele, realmente ele não tem condição cognitiva. Tem vídeos dele, tá no Instagram, tá rodando aí, que ele vai chegar numa entrevista, ele passa o microfone direto, vai embora, não sabe onde é que tá. Assim, é a pior eleição da história dos Estados Unidos. São os 2 piores candidatos. Os 2 piores. Os 2 são idosos. De verdade, o Trump também é idoso. E também fala umas coisas totalmente sem pé nem cabeça. Tem vídeo disso também. Não é perto do Biden ainda, não está perto. Mas ele também não é tão velho quanto o Biden. Mas daqui a alguns anos ele vai estar lá, 77, entendeu? Mais 4 anos. Então a gente tem os 2 são muito ruins, porque os 2 têm um altíssimo nível de rejeição. Não adianta falar, não, o Trump tem um monte de apoio. A rejeição do Trump é gigante. É muito parecida com a eleição brasileira aqui. A rejeição era gigante dos 2. Ganha quem tem menos rejeição. Isso, só que os 2 têm muita rejeição. É o pior momento para os Estados Unidos ter o pior candidato no momento de maior instabilidade do mundo desde o começo do século XXI.